eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e para o vídeo de hoje, algumas famílias que é realmente o exemplo, é uma prática de ensino. A psicologia já traz um pouco dessa base em que ela diz que os exemplos é um dos melhores artefatos, né, para nós pais ali utilizarmos como base para o desenvolvimento da nossa criança. E aí a gente tem que ter uma certa cautela em algum formato também. Por quê? Porque literalmente, dependendo quais são os exemplos que a sua criança vê no dia a dia, no contexto familiar, na casa, nos ambientes que ela habitualmente ali frequenta, isso impacta e diz muito em como essa criança vai se comportar. O exemplo, ele é um fator muito predominante para a criança conseguir apresentar comportamentos legais aí, né? Vamos pensar em comportamentos bons para esse desenvolvimento dela a longo prazo, né? Não só pensando nesse repertório dessa criança agora nos primeiros anos de vida, mas sim pensando numa extensão disso. Então, o que isso influencia? Influencia de que quando a gente dá o exemplo, inclusive através do nosso comportamento como adulto, ou seja, partindo do princípio em que a criança ela vê a gente fazendo e de que isso já é um estímulo muito grande para que ela queira reproduzir aquele mesmo comportamento depois. Vou trazer alguns exemplos, tá? Por exemplo, se você tem o hábito na sua casa de ler, ou você sozinho ou para a sua criança, além de você estar fazendo um movimento em conjunto com a sua criança, é um fator em que ela está tendo essa base de memória representativa, obviamente inclui um contexto emocional e de que faz com que ela consiga literalmente depois ali desses comportamentos, dela observar esses comportamentos e tendo esse exemplo, ela vai reproduzir esse comportamento. Então isso é muito bacana, porque através dessa observação, lembra que em outros vídeos eu já falei sobre isso, né? Os formatos ali onde a criança mais aprende, né? Onde ela consegue adquirir um melhor repertório de comportamento. Um deles é através da observação, que entra essa questão do exemplo. Então, a criança ela consegue aprender através do exemplo quando ela está observando. Então, esse ler para a criança, ou até você lendo sozinha, você pode observar que depois a criança vai querer reproduzir isso. Esses dias eu estava voltando a praticar yoga em casa, e aí eu tava ali fazendo algumas poses e tudo, e aí quando eu menos esperei, meu filho veio perto ali e quis fazer também, né, do jeitinho dele, do jeitinho que ele estava observando e entendendo de que eu estava fazendo, porque também tem isso dentro do exemplo, que é o quê? É aquilo que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, mas a interpretação do outro, seja ele quem for, criança, adulto ou adolescente, pode ser em formato diferente. Então, o meu filho, com o repertório que ele tem, na idade que ele tem, ele me observou fazendo e ele copiou do jeito que ele conseguia executar. Então, tá aí o exemplo. O exemplo foi esse contexto, né, em que ele observou, ele se aproximou e ele já logo executa o comportamento de querer fazer igual, de querer fazer parecido. E isso é muito legal, porque isso vai se estendendo, quando a gente observa, né, para várias outras coisas. Então, é bom e é ruim. Por quê? Porque a gente também tem que observar muito os nossos comportamentos como adulto na frente das nossas crianças. Por exemplo, se na sua casa você tem a prática de falar palavrão, é impossível seu filho não falar. Por quê? Porque ele está nesse contexto em que ele está sendo inserido, em que ele está observando, em que ele está ouvindo, de que as pessoas de maior referência para ele, que são vocês como pais responsáveis, executam. Então, na cabeça dele, psicologicamente falando, ele entende que esse é o caminho, que esse é o formato de conversação, de comunicação, porque de fato ele está vendo de que as pessoas de segurança dele fazem esse comportamento, tá demonstrando esse exemplo a ele. Então, por isso que eu falo que a gente também tem que ter atenção em como a gente emite o comportamento dentro da nossa própria casa, sim, quando a gente tem filho, né? Depois de a gente ter filho, a gente precisa aprender, a reaprender, aliás, a nos policiar sobre alguns dos nossos comportamentos, entender se aquilo vai fazer sentido para o contexto como um todo da família, pensando inclusive em como a gente quer que o nosso filho realmente seja, né? Porque senão fica incoerente, né? A gente ali falar um exemplo, né? Falar um palavrão e pedir para que a criança não execute. Não acontece. Vai acontecer literalmente partindo do exemplo que ela tem. Claro que esse é só um exemplo, isso inclui muitos outros contextos, né? Ainda mais ali se a criança ela já está no período escolar, porque também tem ali o convívio com os amiguinhos, dependendo se a criança assiste desenho e dependendo qual for o desenho, pode ser que ela também escute. Porque a fase da criança que ela está literalmente se desenvolvendo é a fase onde ela está adquirindo e abraçando tudo que vem do externo. E é por isso que a gente precisa ter cuidado, né? Porque é, sim, uma base muito essencial dessa questão do ambiente familiar, mas a gente não pode esquecer do entorno, de cuidar desse entorno.
Então, quem são as outras crianças que o nosso filho convive, esses outros ambientes, na casa de avós, de tios e afins, de observar se é o tipo de ambiente que para nós, né, como pai e mãe, vai fazer sentido o seu filho frequentar, o tipo de desenho que ele assiste, caso ele assista. Então, a gente ter esse tipo de observação, esse tipo de controle em algum formato, favorece para que a criança consiga minimamente ter ali uma construção, um desenvolvimento mais saudável possível, né? Pensando pelo seu repertório de família, pensando para aquilo que você entende que é saudável também, porque isso é muito linear, né? Cada um vai ter um entendimento e tem um contexto e tá tudo bem. Mas é de fato a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de trazer aqui no vídeo é justamente esse contexto em que a gente, como pai e mãe, a gente pense no que é legal para o desenvolvimento do nosso filho e com base nesse nosso pensar, a gente consiga nos policiar. Porque, de novo, isso vai interferir em como a nossa criança vai ter um comportamento X ou Y e com base naquilo que a gente espera da nossa criança também, tá? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!